Olha, Valdeci, A é, como apresentação. agradecer mais, né, a Sim, sua apresentação. presença, não só hoje, né, ao longo aí de toda essa jornada desse programa, desde 2021, né, Valdeci? Tanta É, coisa. Obrigado, querido. vocês me descobriram em 2021 e não largaram mais do meu pé. É, quem mandou? E E a gente como só agradece, né? Por que será, né? e como não tem como lhe apresentar, Valdeci, senão só né, dizer que você é uma grande inspiração para nós, é um exemplo de liderança virtuosa, é alguém que nos motiva muito a continuar, viu, querido? Então, estamos, sobretudo, muito felizes de estar aqui com você e todos os demais, né? Alguns que já o escutaram, mas muitos que não, né? Porque são do grupo deste ano. Então, certamente teremos aí mais uma sessão aí inesquecível com você. Ok, então agradeço de coração por esse convite, por essa oportunidade. É sempre uma alegria poder contribuir com as nossas ideias, sempre na esperança de que elas possam encontrar eco e espaços que permitam que essas ideias floresçam e frutifiquem. Não dá para falar de APAC, Alexandre, sem antes fazer um brevíssimo contexto dessa situação prisional brasileira que tem de causa a idade do nosso país. Eu até diria que o sistema prisional brasileiro, ele caminha do caos para o colapso. E justamente o que inspirou o método APAC na década de 70 era uma pergunta que pairava no ar. Se o sistema prisional não funciona, se o sistema prisional está falido e tem de falência a idade do nosso país, se o sistema prisional não recupera ninguém, se o sistema prisional é extremamente oneroso para os cofres públicos, por que insistir neste modelo? Então, existem razões de sobra para a insistência neste modelo, e existem razões de sobra para se manter o status quo das prisões. Eu digo sempre que se existe uma indústria que cresce no país em elevados índices, é justamente a indústria do preso. Sempre, ao longo de séculos, muitas foram as organizações, empresas, pessoas que sempre viveram à custa da miséria dos presos e dos seus familiares. E o sistema prisional, da forma como ele está engendrado, da forma como ele funciona, eu diria que ele é o resultado da ausência de políticas públicas, mas é também a certeza de que alguma coisa vai muito mal no nosso ordenamento jurídico, de que alguma coisa vai muito mal no nosso ordenamento econômico, social, religioso. É um sistema em que as pessoas saem piores do que entraram, exatamente porque as nossas prisões, como funcionam, elas são de fato as universidades do crime. A pessoa entra um reles batedor de carteiras e sai de lá um assaltante de banco. O outro entra um assaltante de banco e sai de lá um latrocida. Tem alguém que entra porque estava vendendo pequenas porções de droga para manter muitas vezes o próprio consumo e sai de lá como grandes traficantes, conhecendo todas as rotas do tráfico e etc. Então existe um círculo vicioso que é o círculo do prende e solta cada vez pior, onde a pessoa vai presa e não existe tratamento, não existe tratamento
médico, não existe tratamento odontológico, não existe tratamento psicológico, não existe trabalho, as pessoas vivem a ociosidade dia e noite, pensando o que fazer em liberdade para recuperar o tempo perdido, exatamente porque o sistema prisional é um tempo perdido. Não há educação, a pessoa entra analfabeta ou semi-analfabeta e sai de lá analfabeto ou semi-analfabeto. As drogas campeiam dentro das prisões, os maus tratos, a violência. O preso não vale aquilo que ele vale aquilo que ele tem. Se ele tiver uma casa, vale uma casa, se tiver um carro, vale um carro. Se não tiver nada, não vale nada. De modo que se investe muito nesse sistema. Um preso hoje custa um valor superior a R$ 4.000, média do Brasil, para não recuperar praticamente ninguém. Os índices de reincidência são altíssimos, alguns acreditam que são superiores a 80%. Por isso que sempre afirmei com muita convicção e nem sempre tive uma resposta positiva, quando sempre afirmei que o Estado está a serviço do crime e da violência, exatamente porque investe muito dinheiro, recursos que poderiam ser utilizados para a construção de creches, de casas para idosos, escolas, hospitais, moradias para as pessoas mais vulneráveis, e lamentavelmente se constrói mais prisões, se gasta mais em segurança e ao final essas pessoas saem piores e de novo vão cometer novas vítimas. E como se o problema não fosse suficiente, dentro das prisões, ele cresceu exageradamente nos últimos anos com o crescimento das facções criminosas. Hoje, as organizações criminosas ocupam o interior das prisões e o Estado, na maioria dos estados da federação, estão completamente reféns dessas organizações criminosas. E as facções criminosas ocupam exatamente o espaço que o Estado deveria ocupar, e não o faz por negligência, não o faz por omissão. Mas se a gente acredita que dentro das prisões reside o grande problema, eu poderia dizer que o problema está maior do lado de fora das prisões. E reside justamente no preconceito de uma parcela considerável da sociedade que teima ver as prisões como espaços de vingança e não como espaços de recuperação de vidas. Uma parcela considerável da sociedade que mantém um preconceito, cujo preconceito está arraigado na nossa cultura, aquela ideia de que o preso tem que sofrer, de que o preso tem que morrer, de que bandido bom é bandido morto. De modo que a sociedade comete esse grave equívoco, esse erro de abandonar as pessoas privadas de liberdade no interior das prisões, se esquecendo de que, ao final, cumprida a pena, essas pessoas irão sair piores e, de novo, irão ferir a sociedade, de novo, irão fazer novas vítimas. De modo que, com muita propriedade, o STF julgou procedente e considerou o sistema prisional brasileiro como um estado de coisas inconstitucional. E eu poderia dizer, Alexandre, Cristina, Ângela, de que eu estou chafurdando a lama das prisões há mais de 40 anos, de que estou convivendo com esse estado de coisas inconstitucional que é o sistema prisional há mais de 40 anos.
Mas essa história de APACs, ela não começou comigo. Ela começou com o nosso querido Dr. Mário Ottoboni, de saudosa memória. Este homem, advogado, jornalista, cristão, que durante uma parcela considerável da sua existência cuidou tão somente de si e da sua família. Como secretário da Câmara de Vereadores de São José dos Campos, São Paulo, após passar por um cursilho de cristandade, que é um movimento da Igreja Católica, ali naqueles 3 dias de encontro, ele ouviu de Deus um chamado, o chamado para trabalhar com os presos. Embora muito reticente a princípio, ele visitou o presídio Humaitá, um presídio que se localizava no centro de São José dos Campos, atualmente já desativado, que agora será, inclusive, demolido, e nós já conseguimos que a Prefeitura de São José dos Campos decidisse, já com a aprovação da Câmara de Vereadores, que no local será construída uma belíssima praça e que receberá o nome de Mário Ottoboni, né? Ai, que Penso legal, que Desi, que maravilha. é uma justa homenagem, e nós já pleiteamos e também já foi dado de acordo para levar para a PAC de Itaúna exatamente aquela porta blindada da cela forte, para que a gente possa levar para a PAC de Itaúna essa relíquia, né, da PAC de São José dos Campos. Mas quando ele fez, então, a sua primeira visita, não foi necessário perfilar diante de todas as celas do regime fechado. Quando ele chegou no meio, ele teve a certeza, a convicção de que, de fato, Deus o chamava para aquele trabalho. E ele reuniu, então, um grupo de cristãos, assim como ele, e iniciaram uma pastoral penitenciária. Depois de um tempo, eles resolveram denominar aquele grupo tão incipiente, de pessoas tão devotadas, como a PAC, amando o próximo, amarás a Cristo, exatamente no dia 18 de novembro de 1972. Iniciava-se, então, um trabalho pioneiro de assistência material, de assistência espiritual, de assistência jurídica, mas que encontrava do outro lado uma resistência enorme, razão pela qual, orientados pelo juiz Dr. Silvio Marques Neto, que na época era o juiz corregedor dos presídios, hoje é desembargador no estado de São Paulo, eles resolveram utilizar a mesma sigla, a PAC, e criaram a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que tinha como grandes objetivos a recuperação do preso, a proteção da sociedade, o socorro às vítimas e a promoção da justiça restaurativa. Então vejamos que aqui nesse slide, em 72, então nasce a PAC, Amando o Próximo, Amarás a Cristo. 2 anos depois, nasce a Associação Jurídica, exatamente para que aquele grupo pudesse ter um respaldo jurídico para o exercício do seu apostolado. Nasce então a PAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Eles pesquisaram na época os acervos das universidades, visitaram diversos locais, tentando encontrar algo que pudesse servir de inspiração, mas ao final, lamentavelmente, não encontraram nada, absolutamente nada, que pudesse ser aproveitado. De modo que eles transformaram o Presídio Humaitá num verdadeiro laboratório de experiências
que aos poucos, a partir de uma escuta muito assertiva dos presidiários, ia nascendo então o que posteriormente foi denominado método APAC. Eu conheci a APAC muitos anos depois. Na verdade, quando conheci, já funcionava em São José dos Campos há 12 anos aquela experiência pioneira. Eu me mudei para Itaúna. Itaúna é uma cidade de 100 mil habitantes, cerca de 100 quilômetros de 80 quilômetros de Belo Horizonte. Me mudei para essa cidade para trabalhar como técnico metalúrgico numa indústria de altos fornos. Mas como eu já tinha um trabalho anterior como catequista, como monitor de crisma, como missionário no Vale do Paraopeba, quando cheguei na cidade, 2 meses depois, visitei um asilo. Naquele asilo tinha lá um grupo de jovens com os quais eu me interagi. Eles me convidaram para ir à prisão. Quando me dei conta, eles já tinham saído, fiquei para trás. Quando cheguei na porta da prisão, já tinha terminado o horário de entrada dos visitantes. Voltei para casa tranquilo. Naquela noite, na minha oração, falei para Deus. Fui visitar os presos, mas o portão estava fechado, então a culpa não é minha, a culpa é do portão. No dia seguinte, quando abri a palavra de Deus, sempre tive esse costume de abrir a esmo, e me veio justamente um versículo de Mateus 25:32 que dizia: Estive preso e você me visitou. Mas ali eu disse para Deus: o senhor se equivocou, o senhor está errado, porque eu fui ontem na prisão e não pude visitar os presos. E a partir dali, Alexandre, durante 15 dias, Deus falou reiteradamente através da sua palavra, porque Deus, e eu parto dessa premissa de que Deus sempre se comunica conosco, através da sua palavra, através de pessoas, através de situações que acontecem, né? E através de sonhos, não é? Eu acredito nisso. Deus, durante 15 dias, todas as passagens bíblicas tinham alguma coisa a ver com prisão, carcereiro e etc. De modo que depois de 15 dias eu visitei a prisão, cheguei no horário da visita e fiquei impactado. Aqui nós temos uma foto. Não sei como é que a gente conseguiu naquela época entrar com uma máquina fotográfica, que era algo completamente proibido, mas era o retrato do caos e do abandono. Não tinha pátio de sol, os presos ficavam dentro das celas, as famílias do lado de fora daquela mureta que vocês estão vendo, braços estendidos de um lado e de outro, um vozerio enorme, mães que não podiam abraçar os filhos, filhos que não podiam abraçar os pais, esposas que não podiam beijar seus esposos. E como eu venho de uma família muito afetiva, somos 6 irmãos, sempre que a gente se encontra, se abraça, beija, é uma disputa enorme para ver quem que vai falar primeiro, né? E ali eu vi que tinha uma distância enorme que os separava, havia um abismo que separavam aqueles corações, né? Crianças brincando sobre esgoto a céu aberto, as paredes danificadas pelo tempo, presos atrás das celas, com olhares fugidios, com rostos desfigurados, semblantes tristes, sem fé, sem esperança. Mas o que mais me impactou é que dentro das celas tinham jovens assim como eu. E a pergunta que eu fazia naquela tarde era a mesma pergunta que o Papa Francisco fez em todas as prisões por onde ele passou: por que eles e não eu? Eu saí dali 15 minutos depois, acreditando que Deus havia cometido um grave erro, um grande equívoco de ter me chamado para aquela missão, porque eu nunca me senti tão pequeno, nunca me senti tão miserável, tão medíocre, me senti um pequeno verme, né? Era tão grande aquela realidade, era tão forte, e eu me vi tão pequeno que eu fui para casa naquela noite muito desapontado, desanimado. Eu falei para Deus: o Senhor escolheu a pessoa errada. Frustrado dormi, frustrado acordei, né? E quando eu abri a Bíblia, me veio no livro do Êxodo, quando Deus chama Moisés
para libertar o povo que estava escravo no Egito. E Moisés diz para Deus: chama outra pessoa, eu não tenho condições, eu não sei falar direito, eu tenho problema de gagueira, e etc, etc. E ao final Deus diz: é você que eu quero, vá, né? E ali eu me encontrei. Isso foi há quase 44 anos atrás. Eu tive razões de sobra ao longo dessa jornada para abandonar o barco. Não faltaram dificuldades, né? Sobretudo naqueles primeiros anos em que eu era humilhantemente revistado todas as vezes que eu ia visitar os presos. Sempre fazia isso nos dias de folga, em que eu estava de folga da empresa. Aos poucos fui reunindo pessoas, também cristãos, que juntamente comigo iniciamos o desbravar de uma floresta outrora impenetrável. Não tinha pátio de sol, ficamos um ano pedindo recursos, saco de cimento, areia, para construir aquele pátio, para que os presos pudessem ter ali um espaço para tomar o sol, receber seus familiares. Nós demoramos mais de um ano para construir aquele pátio. Ali tem uma fotografia do dia da inauguração do pátio, né? Foi a primeira vez que a gente teve contato direto com os recuperandos, né? Na época não falava recuperando, eram presos mesmo. A equipe de voluntários de um lado, os presos do outro, a polícia não permitia o contato. Só na hora do abraço da paz que a gente quebrou o protocolo e o esquema de segurança e nos abraçamos. Foi a primeira vez que a gente conseguiu abraçar e a gente foi se dando conta de que os abraços curam as feridas da rejeição, que os abraços são capazes de curar as marcas e as feridas, né, que permeiam os nossos corações e muitas vezes acabam eclipsando a nossa existência. Naquele dia celebramos pela manhã, fomos embora, os presos continuaram no pátio jogando bola. No final da tarde, um subiu nas costas do outro, fugiram 5. Ali foi um balde de água fria, foi uma das experiências mais difíceis que a gente viveu, porque eram tantas as resistências, tantas as dificuldades, e aí veio o primeiro processo judicial, em que fui acusado de facilitação de fuga. E depois vieram outros 17 processos ao longo desses anos. Eu acabei fazendo o curso de Direito, me formei em advocacia há mais de 30 anos, nunca fiz nenhuma audiência no fórum, nunca ganhei um centavo sequer como advogado. Fiz o curso de Direito para me defender e defender aquela causa que eu abracei. Foram muitas as ameaças, ameaças de morte durante meses seguidos, em que o telefone tocava, ameaçando a mim, ameaçando meus familiares. Muitas renúncias ao longo desses mais de 40 anos, muitos sacrifícios, mas nada, absolutamente nada e nem ninguém me afastou deste ideal em Cristo. Se eu estou aqui hoje nessa manhã, é porque eu acredito piamente que uma nova humanidade é possível e nós estamos construindo com muita simplicidade, com muita timidez, essa nova humanidade a partir das prisões. Então, como eu dizia, né, a APAC nasce com essas finalidades de recuperar o preso, proteger a sociedade, socorrer as vítimas, né, seus familiares, promover a justiça. Não é um trabalho fácil, não há como contar essa jornada de mais de 5 décadas. Itaúna, depois, a gente conseguiu ganhar um terreno, construímos um primeiro prédio, depois veio o segundo prédio. Hoje, em Itaúna, nós temos a PAC masculina e feminina, né? E Itaúna acabou sendo aí
uma grande referência na aplicação da metodologia. Uma metodologia que foi construída por muitas mãos, uma metodologia que não nasceu da cabeça de pessoas entendidas, de doutores, não. Nasceu dessa convivência, né? Se existe um aprendizado que nós tivemos e que não foi fácil, foi descobrir depois de 13 anos que de presa a gente não sabia nada. Mas imagina que foram necessários, Alexandre, 13 anos lidando com preso, tentando fazer coisas, e só depois de 13 anos é que a gente descobriu que quem conhece o problema não somos nós, quem conhece o problema é quem está atrás das grades, quem conhece o problema é quem coloca a cabeça no travesseiro à noite, passa o filme da vida, se dá conta de que está deixando atrás das grades os melhores anos da sua juventude. Quem conhece de fato o problema é quem se despede dos familiares, dos avós, dos pais, da esposa, dos filhos, no final das visitas, semanais ou quinzenais, e não sabe sequer se vai encontrar com seus familiares na semana seguinte ou na quinzena seguinte. De modo que, se existe um segredo nessa metodologia, é de que tudo veio dessa convivência, dessa escuta diária dos nossos recuperandos e recuperandas nas APACs. De modo que eu entrei como discípulo nessa causa, sou um discípulo e quero morrer como um discípulo. Entrei como um aprendiz, sou um aprendiz e quero morrer como um aprendiz, até porque querer cuidar do preso hoje da forma como nós cuidávamos há 10, 15, 20 anos atrás simplesmente não funciona. A realidade muda o tempo todo, sobretudo nesses últimos 10 anos, a realidade mudou de modo avassalador. E é necessário, diante dessas mudanças de contexto, dessas mudanças de realidade, ser capazes de ter uma abertura de coração e de mente muito amplos para mudar também os nossos paradigmas. De modo que a metodologia não muda, mas a abordagem da metodologia, ela precisa de mudar, senão você não consegue alcançar os recuperandos. E, de fato, o ser humano muda, e isso foi um outro aprendizado difícil, o ser humano somente é capaz de mudar quando somos capazes de falar ao seu coração. E não é fácil você acessar o coração das pessoas, não é fácil você acessar as sombras que permeiam o coração das pessoas, as trevas que permeiam o coração das pessoas, sobretudo quando os nossos corações também estão permeados por trevas, não é? Então, esses 12 elementos, né, a participação da comunidade, o cuidado com a família, o recuperando, ajudando o recuperando, o trabalho, a assistência jurídica, a espiritualidade, a assistência à saúde, assistência jurídica, o voluntário, o curso para a sua formação, o centro de reintegração social, o mérito, a valorização humana. Enfim, quando esses 12 elementos, eles são aplicados de modo harmônico, quando essa metodologia é aplicada de modo harmônico, e quando você tem uma pedagogia da presença, porque essa é a pedagogia aplicada pelos nossos colaboradores, funcionários e voluntários. Porque descobrimos também que a pedagogia do medo não educa ninguém, só a valorização humana, só a autoestima é capaz de levantar as pessoas. Descobrimos que a pedagogia do enquadramento, do encaixotamento também não recupera ninguém. Descobrimos que a PAC não pode ser uma máquina de recuperação de pessoas, onde você coloca a pessoa de um lado e ela sai recuperada do outro lado. Então, essa pedagogia da presença, com essa metodologia PAC, vai produzir bons resultados. Lembrando sempre, né, que existe um tripé
que é o tripé que sustenta essa metodologia, que é o amor, a confiança e a disciplina. No método APAC, a disciplina é extremamente rígida, onde o preso acorda às 6 da manhã e só vai dormir às 10 da noite, onde o trabalho é obrigatório, o estudo é obrigatório, a arrumação dos armários, da cama, o cuidado com a higiene pessoal, dos ambientes, né? Uma disciplina extremamente rígida, até porque descobrimos também que por detrás de todo o crime, todo, sem exceção, existe a ausência da disciplina, do censor interior, do juiz interior, que muitos nunca tiveram, ou se tiveram, em algum momento da vida, perderam. Um método que tem, num dos seus tripés, a confiança. Uma confiança que é diferente daquela confiar desconfiando. Não, no método APAC você confia, essa confiança vai sendo matizada no dia a dia para que cada vez mais, na exata medida em que você confere autonomia, você exige responsabilização e na medida em que ele responde com responsabilização, você oferece mais autonomia e mais confiança. É um círculo virtuoso. E quando você matiza e percebe que naquele momento ele ainda não está pronto para aquele cargo que está sendo conferido, nós, através de um diálogo construtivo, ajudamos a pessoa a entender que ela precisa de dar mais alguns passos. Mas nós chegamos no nível de evolução tal no Brasil que nós hoje administramos prisões sem polícia. Não existem agentes armados, não existem agentes penais, não existem agentes da Polícia Militar ou Civil, onde todas as chaves estão nas mãos dos nossos recuperandos. E vocês poderiam perguntar: que recuperandos são esses? Nas APACs tem uma frase escrita: aqui entra o homem, o delito fica do lado de fora. Nas APACs femininas está escrito: aqui entra a mulher, o delito fica do lado de fora. Ou seja, não obstante o tempo de condenação, não obstante o tipo de crime, não obstante o gênero, não obstante a religião, não obstante a idade, a escolaridade, todas as pessoas são bem-vindas para cumprirem sua pena nas APACs. As APACs são e devem ser sempre uma casa de portas abertas, cujas dimensões devem ter as dimensões do coração de Jesus Cristo, ou seja, sem fronteiras, adigentes para todos os povos, né? E um método que tem o tripé do amor, né? O pano de fundo da nossa proposta de humanização da pena, das prisões, não poderia deixar de ser o amor. Não estou falando de amor filos, não estou falando de amor eros, estou falando de amor ágape, desse amor que transcende, desse amor que nos consome, desse amor que nos faz acordar depois de mais de 40 anos com o mesmo entusiasmo e com a mesma crença que me fez acordar há mais de 40 anos atrás e que me levou a visitar os presos pela primeira vez em Itaúna. Só o amor é capaz de recuperar o ser humano, porque só o amor é capaz de curar as feridas da rejeição. E as nossas prisões e as APACs não são diferentes, estão repletas de homens e de mulheres famintos, sedentos de amor. Existem mais pessoas morrendo por falta de amor do que por falta de pão. As pessoas que cumprem pena muitas vezes tiveram uma infância roubada, uma adolescência saqueada, sofreram violências físicas, sexuais, preconceitos, foram muitas vezes vítimas de violência física, maus tratos, muitas vezes golpeadas pelo desprezo, golpeadas pela droga, pelo crack.
golpeadas pela indiferença, pela insensibilidade. E só o amor é capaz de reconstruir essas pessoas. Só o amor é capaz de superar o tempo na eternidade. Tudo passa, tudo é provisório, tudo é efêmero. Só o amor permanece. Tem uma frase de Viktor Frankl que gosto muito quando ele diz: se nos falta o ar, sufocamos e morremos. Mas a morte por falta de amor é horrível, porque é a asfixia da alma. Morrer por falta de amor é morrer asfixiado na sua própria existência, na sua razão e no seu desejo de ser. A gente podia ver esse videozinho, Alexandre, que mostra de modo muito rápido como é que esses 12 elementos funcionam no dia a dia. E depois eu já vou caminhando para o final. Mas a gente ainda tem hoje uma pessoa muito querida que eu queria que depois também contribuísse com um breve testemunho, que é a Clara. Valdeci, quem está se sentindo pequenininho aqui sou eu. Assim, acho que como você, na sua primeira visita. É muito difícil falar depois que você fala. E é incrível como cada fala sua, cada momento com você toca, né? Desde o primeiro ano. Então, em primeiro lugar, antes de passar o vídeo aqui, muita gratidão. Conte sempre conosco, você sabe, né? Estamos juntos. É uma causa de todos nós, porque qualquer pessoa que tenha uma visão sistêmica, e principalmente quem tem, né, acesso como nós, que somos formadores de opinião, entende que é um papel nosso, né, transformar essa realidade, não é do outro, nosso. Então, gratidão, viu, querido? E olha, você sempre está inspirado, mas hoje tá brincadeira não, hein? Tá aqui, tá emocionante, viu? Obrigado. Vou passar aqui. Taubaté te fez bem, Vale do Paraíba, viu, Valdeci? Eu que Voltou sou aí. joseense. Obrigado. Deixa eu só compartilhar aqui, querido. Eu já falei quanto tempo, porque eu esqueci de marcar aqui. Quanto você quiser, Alexandre. Eu perdi o tempo. Você não falou que o tempo é perene, não Tá muda, né? bom. A gente também está perdido aqui. Já são 11h15. Vai até meio-dia. Tá bom. Tá bom. Ok. Ao ingressar na Depois a PAC, gente deixa um uns novo minutos para mundo ouvir se as abre ao perguntas. condenado privado de liberdade. Já de manhã bem cedo, em diversas cidades espalhadas pelo Brasil e outros países, milhares de homens e mulheres começam o dia cumprindo uma rotina de dedicação, disciplina e esperança. Viver na PAC é, antes de tudo, estabelecer um compromisso consigo mesmo. Não adianta cumprir pena na PAC se você não fizer um pacto, né? Porque a vida não é fácil. Não é porque agora a pessoa passou pela PAC, agora vai ser tudo um mar de rosa, uma vara de condão. Não! Se não tiver aplicação fiel do método, não tem recuperação. Desde o dia que eu cheguei na PAC, foi totalmente diferente da recepção que eu tive no sistema comum. Aqui eu tive um crachá de identificação, voltou a minha identidade, que meu pai me deu quando eu nasci, que minha família me deu. A PAC me proporcionou uma bolsa de faculdade. Com pouco tempo aqui, a gente já sente uma mudança. Você tem um coração duro, o coração amolece, que a gente é recebido com muito carinho. E a gente não tem como revoltar. O recuperando, ele precisa se convencer de que deve seguir regras não porque estão sendo impostas pela força de um agente penitenciário, de grades, de algemas, de coerção. E seguir esse caminho de vida, valorizando a família, valorizando o reconhecimento do próprio erro, valorizando o trabalho, o estudo, a espiritualidade, encontra-se um caminho de reconstrução de vidas. Aqui se aprende a viver em comunidade. Todos contribuem com a limpeza, a organização, a disciplina, os trabalhos internos e até mesmo a Você segurança. está com dificuldade no vídeo? Cada cela tem seu representante e cada vendo regime bem. seu conselho de sinceridade e Eu tô solidariedade, vendo aqui. formado exclusivamente por recuperandos. Terminar, você me avisa. Instrumento de recuperação e profissionalização, o trabalho obedece a uma escala gradual conforme o regime ou etapa de cumprimento da pena.
No início, a laborterapia estimula a reflexão, vendo só o slide, a criatividade e o resgate da autoestima. Alexandre? Cadê? Alexandre, peraí. Você... Vocês estão vendo o vídeo? Vocês não estavam vendo o vídeo? O não, Valdeci, a Kátia... Eu tava, mas tem Eu mais gente consegui, que sim. não. Não. É, Eu eu estava não- vendo o vídeo. Para mim passava também. Eu, pra mim também. eu vou voltar de onde É. estava, mas olha, Isso, quando pra- retome. acho que é para passar para todos novamente aqui, olha. Vocês estão vendo agora um vídeo? Eu estava vendo desde o início. Não Eu tive também problema estava vendo nenhum. desde o agora tá início, mas exposto. é. Agora, Acho que eu Agora continuo sim, pessoal? vendo só o slide. Vejo só o Agora. slide. Eu estou vendo agora. estão vendo? Sim. Analisar aí. Come- Eu vou só Sim. até o final aqui por uma questão de tempo. E Tá. aí, No início, a laborterapia estimula a reflexão, a criatividade e o resgate da autoestima. Em seguida, a qualificação dá as bases para uma profissão ou atividade mais específica. E por fim, o trabalho remunerado diário, dentro ou fora do centro, promove a reintegração ao convívio social. A APAC garante aos recuperandos carentes e de mérito comprovado a assistência jurídica no âmbito da execução penal. Esse apoio ajuda a promover um ambiente tranquilo e de paz. Sem a boa saúde física e psíquica do recuperando, nada disso seria possível. Assim, ele dispõe de atendimento médico, odontológico, farmacêutico e psicológico em instalações próprias, além de contar com profissionais especializados, contratados ou voluntários. A valorização humana é a base Agora do método parou APAC. para mim, não sei Isso se quantas faz com demais. pequenos gestos. Chamar pelo nome, comer com talheres, ausência de uniformes prisionais, camas e armários individualizados. Tudo contribui para melhorar a autoestima. Oportunidades que talvez não tenham tido, né, na vida lá fora, eles valorizam muito a escola. Então, para mim, particularmente, eu acho que um dos principais fatores que vai fazer o indivíduo ele se ressocializar, ele querer virar a chave e mudar o pensamento é a educação. Os laços afetivos familiares são um dos fatores fundamentais da reintegração social e humana. Se a família abandona, eu acho que não consegue recuperação. Por isso que eu venho todo domingo, não deixo de vir. Tenho muita esperança, falo com ela, que ela que vai cuidar de mim futuramente. Hoje sou eu que cuido dela, mas futuramente eu preciso dela. Inclusive na APAC, o oitavo elemento é a família. Então eu acho que é de extrema importância você saber que tem alguém do seu lado, tem alguém disposto a caminhar com você, a lutar com você, sem olhar para trás. Porque eu errei, mas ele está comigo, me dando força, me dando ânimo, e é através dela que eu estou recuperando o que eu perdi. Minha família dá muita segurança e é bom eu estar aqui, porque aqui é um ambiente muito bom deles estar vindo. A família ajuda, sim, a gente a melhorar. Aqui não há superlotação e as instalações abrigam espaços devidamente separados, conforme os regimes estabelecidos na Lei Federal de Execução Penal. Os chamados centros de reintegração social podem ser adaptados ou especialmente construídos a partir de projeto arquitetônico padrão, disponibilizado pela FEBAC. Não há recuperação sem disciplina. Cada passo do recuperando é devidamente registrado. Faltas, descompromissos e também as boas ações, atitudes positivas e elogios. O crescimento e a expansão das APACs resultaram na criação em 1995 da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, FEBAC. A entidade tem a missão de congregar, orientar e supervisionar as APACs do Brasil, além de assessorar a implantação de novas unidades no exterior. Ao lado da sede da FEBAC, em Itaúna, o Centro Internacional de Estudos do Método APAC, CIEMA, promove treinamentos para funcionários, voluntários, recuperandos e autoridades. O método APAC, ele é uma alternativa viável que nós estamos apresentando aos estados do Brasil e também para outros países, sobretudo em face dos bons resultados
Destaca-se o índice de reincidência de 13,6% e o custo per capita, que é 1/3 quando comparado com o sistema comum. Cada vez mais o método APAC vai ganhando apoio, instituições, assim como o Tribunal de Justiça, Governo Estadual, Procuradoria e outros parceiros vão se agregando a esse projeto. Cada vez mais o método cresce, se fortalece e se multiplica. Do outro lado está a conquista do recuperando. Depois de cumprir sua longa sentença na PAC, ele reencontrou-se com a liberdade. De agora em diante, seguir em frente sem voltar ao ciclo da criminalidade será o grande desafio. Valdeci, deixa eu só comentar aqui que Oi. nós temos tido aí, sobretudo, a alegria, o privilégio de poder visitar, né, os APACs nos últimos anos, anualmente, pelo menos. No próximo ano levaremos outro grupo, então desde já fica o convite para vocês. Vamos ainda verificar com o Valdeci qual será a APAC. Fomos em Itaúna, conhecemos esse centro belíssimo da FEBAC, né? Este ano estivemos novamente em Pouso Alegre e todos que foram, e muitos estão aqui, estou aqui, a Cris está do meu lado aqui no visor, tá? A gente lembra do impacto que causa. A Ana... Cleiton, a Cláudia, o Ari, o Rocha já foi, o Rodrigo também já foi conosco, não conosco, mas, né, em outro momento, Carol, Vânia, muitos aqui, né? E a Ana Siqueira, que é uma embaixadora aqui do nosso programa, ela falou o seguinte, Valdeci, que quando ela foi na PAC, foi um dos 3 momentos mais importantes da vida dela. Os outros 2 foi o casamento e o nascimento da filha. Então, para você ver o impacto que causa, mas, enfim, só reiterar que estamos juntos, continuaremos aí a visitar, a apoiar, e uma coisa que me toca muito na APAC sempre é a vontade de melhorar, né? Você sabe disso, a gente conversa bastante, tudo, então sempre abertos ao aprendizado. O método é um método que está sempre em oxigenação, em renovação, são leitores ávidos, tudo que a gente vê aqui no programa, o Valdeci compartilha com as lideranças da APAC, eles conversam lá também, fizemos como se fosse um mini, né, o PLV ali, um de liderança pessoal da PAC, então isso me toca muito, porque a gente vê na prática uma organização que é o exemplo que a gente quer ver, né, orientada ao aprendizado, evolução e aberta a refletir. Ivanira, você quer um comentário, querida? Alexandre, não sei se você vai abrir para perguntas, comentários no final. Sim, daqui a pouquinho já, só o Valdeci fazer o reta Tá bom, final, obrigada. querida. Obrigado. Então, inclusive hoje à tardinha eu volto para Minas, mas eu vou parar em Pouso Alegre, durmo lá essa noite. Amanhã eu vou receber um grupo da Escola de Negócios São Paulo, que foram meus colegas de turma esse ano, né, da bolsa lá que ganhei. E graças a Alexandra, que visitou a PAC, ela queria nos ajudar de alguma forma, ela ajudou com essa bolsa lá. E agora os colegas de turma ficaram muito impactados com as coisas que a gente ia falando em sala de aula, e agora amanhã a gente está levando um grupo grande para visitar Pouso Alegre. Maravilha. E a Alexandra, uma virtuosa que fez o programa, conheceu a PAC pelo programa. Então a gente vai levando para outras instituições, inclusive de ensino, né, também. Querido. Então, aqui muito rápido alguns resultados, né? Só um segundo que... Rapaz, com problema de... Eu estou vendo o seu slide, Valdeci. Qual o slide que você está vendo? Eu estou vendo o da pirâmide, com os 12... Não, agora sim. Agora sim. Agora sim. Então, alguns resultados, a reincidência média, né? A última mensurada pelo TJ de Minas, em parceria com a FEBAC, de 13,9%. Ou seja, quando você faz a média de todas as APACs, aqui não é só masculina, é todas as APACs, dá 13,9%. Quando faz um recorte nas femininas, de 2,8%. O nosso custo é 1/3, em média, quando você compara com o sistema prisional comum, entre vários outros bons resultados, né? Vejam que nós estamos aí com uma expansão do método ao longo desses últimos anos. Colocamos 2002 exatamente porque ali foi um divisor de águas. Antes de 2002 não tínhamos mais do que meia dúzia de APACs, funcionando de modo bastante improvisado.
mas foi quando justamente o Tribunal de Minas adotou o método APAC como política pública para a humanização da pena e do sistema prisional, né? Então, de lá para cá, com apoios muitos, a gente conseguiu essa expansão. Hoje são 70 APACs funcionando no Brasil, em 8 estados da federação, 44 em diferentes estágios de implantação, e já estamos aí com mais de 15 experiências em outros países, né? É um número ainda muito tímido, né? Se você considerar a população prisional do Brasil, superior a 600 mil, se você considerar só os sentenciados, você tem aí em torno de 300 mil. Então, temos hoje 7.089 homens e mulheres nas APACs, né? Às vezes as pessoas perguntam por que tão tímido o crescimento, né? Primeiro, pelo desconhecimento. O Brasil é um país continental, muita gente nunca ouviu falar de APAC, né? Inclusive pessoas do sistema de justiça que nunca ouviram falar. Depois, faltam investimentos, né? Se tivéssemos mais recursos, teríamos muitas comunidades hoje sequiosas por APACs, né? E depois também o fato de que a gente nada contra a correnteza, então não é que seja tão simples você implementar uma APAC numa comarca. Aqui algumas fotos, né? Aqui é a APAC de Itaúna, masculina, a PAC de Lagoa da Prata, também em Minas. Temos APACs que foram construídos com recursos da comunidade, outras com recurso do Estado, outras com recursos de penas pecuniárias, prédios como esse, que eram prédios subutilizados, que foram cedidos para a PAC, com recursos de penas pecuniárias foram reformados. Aqui hoje, a PAC feminina em Belo Horizonte, com quase 200 mulheres. A PAC de Betim, que também está na região metropolitana de Belo Horizonte. O prefeito, na época, conheceu o método, doou o terreno, com recursos da prefeitura, foi construída e equipada uma PAC, né? Aqui já é lá em Rondônia, um prédio que estava abandonado, que a gente conseguiu reaproveitá-lo. 2 grandes APACs, né? Aqui, de novo, reforço o convite para esse grupo do PLV visitar as APACs de São João del Rei, né? Porque em termos de arquitetura é o que a gente tem de mais avançado. É incrível o que vocês vão ver lá, né? Porto Alegre, ao lado do antigo presídio central, que foi demolido, mas acabaram construindo um outro presídio no mesmo lugar. Era um espaço abandonado, né? E estamos aí, né, já nesses países todos, né? Já com as experiências de APAC, né? Estive no ano retrasado, no Malawi, e foi uma experiência incrível. Depois o pessoal de lá veio para conhecer, vieram autoridades e nós começamos então a primeira APAC no solo africano. Se existe uma grande renúncia que eu tive que fazer ao longo da minha vida, foi abrir mão do meu sonho missionário, porque o meu sonho era ser missionário na África. E quando eu vi há poucos meses a chegada dos primeiros recuperandos na PAC do Malawi, eu vi que o meu sonho estava sendo cumprido, embora não estivesse lá fisicamente, mas o meu coração estava e está, né? Então, agora estou Valdecir, deixa eu viajando só no comentar, final. Valdecir, deixa eu só comentar que a nossa querida Suzete está aqui em Angola, né, Suzete? E quem sabe, hein? Mais um país aí. Alexandre, é verdade, estou surpresa com a qualidade do trabalho e não tinha noção que já estava disperso para outros países. É um trabalho de muita qualidade. A mim, particularmente, já transformou a visão, porque quando temos uma versão enviesada sobre determinados assuntos, criamos bloqueios mentais que não agregam, não ajudam. E era esta a versão que eu tinha, temas relacionados com prisões, detentos, cria distância. E devo confessar e pedir desculpa à equipa de trabalho da PAC, porque eu nem contribuí sequer, porque na altura que eu estava para fazê-lo, aquela contribuição que o grupo todo fez em fevereiro, eu vi uma notícia de um detento que havia fugido da cadeia, enfim, e aquilo
mexeu comigo, e como eu não tinha a versão completa deste trabalho e do impacto que tem para a sociedade na transformação de homens e mulheres, então eu preferi ficar numa posição que para mim parecia ser a mais confortável, mas estou extremamente envergonhada perante o trabalho que está aqui, aqui a ser apresentado, e a minha contribuição que seria tão ínfima. Eu Tudo peço bem, desculpas tudo e bem. parabenizo o vosso trabalho, e vou já fazer a minha reparação para o Tudo bem, futuro. Nós só temos a Obrigada e agradecer você, parabéns. Suzete. tudo Obrigada, bem. Obrigado, Suzete. querido. Obrigada por compartilhar conosco. Acho que Obrigado. a sua visão é de todos nós, é da nossa sociedade. Muito obrigada por compartilhar, porque é isso que, né, que a gente é levado a crer, né? E é exatamente vendo o oposto que parece que os olhos clareiam, né? A realidade salta aos olhos de forma diferente. Há 2 meses atrás nós recebemos, né, as autoridades do Quênia. Eu estive lá no ano retrasado. Vamos receber agora, na semana que vem, chegam agora nesse final de semana, o pessoal de Gana, o pessoal da Libéria também já confirmou a visita. Então, nesse momento, a África está descobrindo a PAC. Fui no ano retrasado na República Tcheca, estou voltando agora no final do mês. Começamos a PAC num presídio na República Tcheca. De lá eu viajo para a Romênia, onde também temos um grupo muito forte, né? Aqui estão fotos na PAC de Costa Rica, a PAC no Paraguai. Recebemos o ministro da Justiça do Paraguai, que agora já ampliou de 40 presos, agora já passou para 200 presos dentro dessa mesma prisão, né? Aqui os nossos recuperandos na República Tcheca, né? Volto agora, então, como eu já falei, para ver como é que está o trabalho lá, né? E aqui no Malawi, né? Então, é onde está meu coração também, né? Aqui o prédio da FEBAC, né? Eu queria agora ouvir a Clara. Tudo bem, Clara? Oi, Valdeci, oi pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Clara. Nos ajude aí com o seu breve testemunho, Clara. É, eu vim de uma família, né? Meu pai sempre foi um pai muito não presente na minha vida. Meu pai sempre teve a não aceitação. Eu sou uma mulher trans, ex-recuperanda da PAC de Conselheiro Lafayette e ex-funcionária da mesma PAC também. E eu inicio esse meu testemunho, esse breve testemunho, já iniciando que a não aceitação do meu pai, né, dentro de casa, né, pela minha opção sexual, é um marco muito forte, né, porque a gente começa a desvendar e desvincular do que é melhor para o mundo, para o nosso mundo. Sempre foi muito agressivo, às vezes bebia, às vezes agredia minha mãe, que é sempre foi meu porto seguro, né? Sempre tive apoio somente dela, né? E com tudo isso, em 2015, quando eu tinha 15 anos, a gente foi posta para fora de casa pelo meu pai. E ali foi o início onde eu fui tentar, né, ressignificar minha vida. Sempre me refugiei aos estudos, sempre acreditei, porque estudo e conhecimento, identidade e conhecimento é algo que ninguém tira da gente, independente do que somos, para onde vamos e o que queremos para a vida. Então, sempre me refugiei aos estudos, concluí o ensino médio em 2017, e logo após concluir o ensino médio, eu entrei na faculdade, sou formado em Letras em Língua Inglesa, né, pela Universidade Federal, e dali fui caminhando, porque eu também, além de acreditar que conhecimento e identidade não se tira de ninguém, eu não queria ser aquele estereótipo. Uma mulher trans que está nas ruas, uma mulher trans que está envolvida com drogas, e então eu sempre quis
Mostrar que eu sou diferente e assim como eu, outras podem ser. Sempre carreguei isso comigo e levei, né, até para dentro de casa, né, esse conhecimento. Com tudo isso, não demorou muito, né? Eu já na faculdade, cursando os primeiros períodos por ali, bastou 15 dias e, né, com todas as ilusões do mundo, né, naquele mundo da universidade, bastou 15 dias, eu me envolvi e veio a minha prisão. E ali, desses 15 dias, foi um marco muito forte para mim, porque eu comecei dentro da prisão, né? Depois, quando o mundo ali se acaba, né? Quando a gente vai preso, a gente fala, pronto, e agora? Então, eu reneguei até quem eu queria ser, quem eu era, porque eu sei que ali o mundo tinha realmente caído. E quando eu fui presa, foi em 2020, né? Eu lembro que eu tinha um piercing, e foi na época da pandemia. Eu lembro que eu tinha um piercing de difícil remoção, né? Primeiro a gente passava pelos trâmites da delegacia, depois a gente ia para um presídio onde a gente ficava ali recolhidos mesmo, né? Por conta da pandemia, para depois a gente ir para o presídio, né? No meio do convívio todo. E eu tinha um piercing de difícil remoção. Eu lembro que eu de cabeça baixa, quando eu desci da van da Polícia Penal, eu relatei a um agente penal que eu tinha um piercing e ele era difícil, e não estava conseguindo tirar ele. Eu lembro que esse policial penal, ele foi até um outro lugarzinho e voltou com um alicate e com álcool em gel, era na orelha aqui, tem a marca até hoje, e ele arrancou, sim, ele jogou álcool e ele arrancou esse piercing ali. Eu senti dor, estava sangrando muito, mas eu continuei com a minha cabeça baixada, fiz todos os procedimentos que eles pediram, aqueles procedimentos evasivos, e depois eles me alocaram numa cela, onde tinha vários homens, se eu não me engano, eram 62, numa cela que cabia 30, e ali já vieram raspar meu cabelo. Para mim foi um marco muito forte, porque para a gente que é mulher trans sem cabelo, a gente vai pensar o quê? Então ali foi onde eu comecei a até renegar mais uma vez quem eu queria ser. Mas me mantive forte. A momento algum fui chamada pelo meu nome social, né? Clara. Sempre era meu nome de batismo, na conferência, sempre me menosprezando. Mas o marco inicial da minha prisão em si, porque na pandemia não podia receber visitas, não podia ter sacolas, a gente não podia receber nada. E eu fiquei 1 ano à mercê do Estado, e sem contato com a minha mãe, preocupado com ela. Até que passou esse período, eu pude ter a minha primeira visita, e é onde foi o meu forte, o meu marco inicial para minha mudança de vida, para mim esquecer tudo que eu tinha tido de ilusão. Foi quando eu estava sentado no pátio, careca, porque lá o corte de cabelo era toda semana. Eu estava careca e eu vi de longe, oprimida num cantinho, muito magrinha, porque eu não conseguia comer. Eu já tinha tentado me automutilar através de remédios ali dentro. Então eu não tinha fome. E abri o portãozinho onde eu via minha mãe. E quando minha mãe chegou até mim, desculpa, ela virou e falou assim: filha, por que você está assim? Você está sem cabelo? Você está me matando. E aquilo ali, para mim, eu não conseguia mais falar nada.
Eu só queria o colo da minha mãe. Eu só queria sentir o abraço dela, coisa que eu já não estava sentindo há tanto tempo. E com tudo isso eu fui, né, me fortalecendo com o que eu podia, com o que eu tinha. Mas aquela frase da minha mãe nunca saiu da minha cabeça. Que eu estava matando ela. E o que era para ser um momento de conforto para mim se transformou num momento de muita tristeza, porque eu chorava, ela chorava mais ainda. Foi quando a visita acabou, eu voltei para a cela, tentei me automutilar mais uma vez. Graças a Deus, falha. E permaneci ali naquele presídio, tendo essas visitas mensalmente, durante mais 3 anos. Sofri várias perseguições, sofri abusos, até que em Conselheiro Lafayette eu descobri que era uma sede LGBT. E eu pedi essa transferência. E quando a minha transferência saiu, que eu cheguei aqui no presídio de Lafayette, eu falei, ali eu morreria também. Eu vi outros gays, eu vi outras mulheres trans, denominadas de troféu, né, por guardarem, por levarem drogas. E eu falei que esse mundo para mim também não servia. E eu sabia que eu não tinha como mais sair dali, porque minha condenação era alta. Foi onde a gente se fecha, né? Eu tive essa transferência e eu não tive contato com a minha mãe. Fiquei 2 meses sem contato com ela. E eu ouvia muito dizer sobre a PAC. No presídio que eu estava, em São João del Rei, onde foi o ato da minha prisão, onde tem uma PAC também, sempre ouvia muito dizer. Enviava muitas cartas, mas meu pedido sempre era negado. E eu falei que a PAC, sempre falei, que a PAC para mim sempre foi um sonho. Até que 2 meses depois que eu cheguei aqui em Conselheiro Lafayette, na grade, me chamaram policial penal pelo meu nome de batismo, ordenando que eu juntasse minhas coisas, porque eu iria para a PAC. Aquilo para mim foi um chamado de que Deus realmente escutava a gente na prisão. E eu não acreditei, juntei todas as minhas coisas, fui para lá. E quando eu cheguei na PAC, a gente vê que parece que a gente é coberto, né, de uma luz divina, porque fui recebido pelo... né, eu lembro que antes assim, de chegar na PAC, quem me buscou foi uma Kombi, né, com os funcionários da PAC, todos sem armas, todo vestido, né, a paisano, com o uniforme da PAC, uma Kombizinha muito simples, com o slogan da PAC. Eu falei assim, eu não acredito. Meu sonho está sendo realizado. E quando eu cheguei na PAC, eles perguntaram meu nome, ali me chamaram pelo meu nome social, me ofereceram água, me ofereceram café, sentei numa mesa normal, tiraram minhas algemas, ali eu andava com a cabeça erguida, e foi um momento assim, onde eu falei que realmente a gente ia poder cumprir nossa pena com mais dignidade. A PAC foi, né, um grande marco na minha vida, sem sombra de dúvidas. Eu lembro que eu fiquei, né, 1 ano sem visita da minha mãe no presídio, 2 meses sem contato nenhum quando eu cheguei no presídio aqui em Lafayette. E assim que eu cheguei na PAC, a assistente social já foi logo me chamando para poder entrar em contato com a minha mãe. Foi onde eu falei com ela, mãe, estou aqui na PAC de Lafayette, agora eu vou poder usar minhas roupas. Fui chamada pelo meu nome social. A senhora vai poder vir me ver, a senhora vai poder trazer para minhas coisas. Não é aquela humilhação que se passa no presídio mais. E ela feliz, ela chorava, ela ficava feliz, ela chorava. E eu falei para ela, mãe, eu vou te dar muito orgulho ainda. E ali fui vivendo, né,
Já faz um outro marco muito forte que a PAC tem na minha vida, e eu acredito que na vida de outros recuperantes também, mas foi crucial que em 2024, fazia já 9 anos que eu não conversava com meu pai, e a assistente social da PAC me procurou e disse que o meu pai estava no seu leito de morte, em Barbacena, numa cidade bem próxima aqui de Lafayette, e que eles me levariam lá para ver meu pai. Meu pai nunca me aceitou, meu pai eu nunca tive uma presença paterna. E quando eu cheguei, que a PAC me levou, né, para ver meu pai, eu conhecendo a metodologia, o conhecimento do perdão e da libertação, eu pude perdoar meu pai. Falei, pai, eu não quero ver o senhor sofrendo. Ele não tinha reações nenhuma, né? O corpo dele já estava todo parado. Eu te perdoo por tudo, mas eu sou sua filha e saiba que eu te amo. Tinha mais uns minutos para ficar ali, mas eu não quis. Pedi para que me retornasse para a PAC, porque acreditava que a minha missão ali tinha sido feita. Passei na PAC durante 9 meses. Cheguei em janeiro de 2024. Tive meu alvará em setembro do mesmo ano. E no período de 9 meses, eu fui convidado a trabalhar na mesma PAC em que eu cumpri pena, na PAC masculina de Conselheiro Lafayette. Hoje eu não me encontro mais, eu precisei sair para cuidar da minha mãe, para me cuidar também, cuidar da espiritualidade, mas eu sempre deixei aberto a todos ali que, se precisasse de mim, poderia contar. Espero um dia retornar também, porque eu conheci o verdadeiro amor, eu conheci e eu pude dar o orgulho para minha mãe, porque eu realmente conheci a PAC. Eu conheci o Valdeci, eu conheci o método, eu conheci o Beto, e com o meu testemunho eu sei que, né, nas terapias da realidade, eu sempre contei para os meninos como funcionária. Eu era inspetora de segurança e participava também, né, das terapias da realidade, como, né, o Valdeci sempre diz, não tem como a gente saber mais do sofrimento do que por alguém que já passou por ali. E eu falava para os meninos sempre que eles tinham que ter um foco, um alicerce. E o meu foi a minha mãe. Mas sem a ajuda da PAC, eu acredito que hoje eu não estaria aqui para poder estar relatando para vocês sobre. Tenho o maior apreço, tenho o maior carinho e sei que o método realmente funciona. E eu gostaria de mostrar para vocês que eu guardei até hoje no meu crachazinho de quando eu cheguei, né, na PAC, e guardo com o maior carinho, com o maior amor, porque eu sei que foi ali a minha verdadeira volta de ser quem eu era, por deixar o meu cabelo crescer, por deixar eu cuidar do meu cabelo, por me tratar dignamente, inclusive pelo meu nome social. Então, eu guardei, guardo, e sou a primeira pessoa a sempre defender a PAC, em qualquer lugar. Obrigado, Clara. Obrigado. Lindo. Obrigada, Clara. Obrigada. Clara, obrigado mesmo, de coração, né? Já estamos aqui, né? O tempo acho que não vai dar nem para pergunta, mas eu queria dizer, Alexandre e Ângela, o que me trouxe a Taubaté. Ao longo desses mais de 40 anos, eu convivi com muitas pessoas, né? Foram muitos os homens e as mulheres que, pela graça de Deus, passaram pelas minhas mãos.
E quando eu ainda estava em São José dos Campos, que fiquei lá 3 anos com o Dr. Mário, um dia chegou um jovem para cumprir pena, de nome Roberto Donizete de Carvalho, que fazia questão de ser chamado por Beto. Ele tinha 21 anos de idade, com uma condenação de 25 anos. Eu o acompanhei ali naqueles 3 anos. Depois eu voltei então para Minas, reassumi a PAC de Minas. E depois de 25 anos de funcionamento da PAC de São José, a PAC de São José dos Campos fechou as portas. E o Beto, juntamente com outros que lá se encontravam, foram transferidos de volta para o sistema comum. E eu fui visitá-lo no sistema comum. Então, uma coisa é quando a pessoa sai do sistema comum e vai para a PAC, outra coisa é quando sai da PAC e volta para o sistema comum, e sobretudo ele, que nos ajudava o tempo todo, estava completamente comprometido e engajado na causa da PAC. Então, eu lutei muito com o Dr. Mário na época para dar uma chance para ele. Não existia outra PAC a não ser Itaúna. E depois de muita luta, de vários anos, a gente conseguiu levá-lo para cumprir pena na PAC de Itaúna. Eu o acolhi como um pai acolhe um filho. Eu o acompanhei nos seus altos e baixos, né? E ele cumpriu sua pena na APAC. Foi o nosso primeiro encarregado de segurança da APAC de Itaúna. Depois, quando assumi a FEBAC, né, ele veio trabalhar comigo como gerente de metodologia. E depois, quando fizemos um novo modelo de gestão e governança, criamos então um conselho diretor. O Beto foi o nosso diretor de metodologia. Ele foi o diretor durante vários anos, percorreu esse Brasil de ponta a ponta, esteve também em outros países, dando seu testemunho de vida, como pai, como esposo, como funcionário da FEBAC. Uma das únicas casas que eu visitava, em Itaúna, nos finais de semana era a casa do Beto. Eu não tomava decisões sem ouvi-lo, porque ele sempre tinha a visão de dentro das celas que eu nunca tive. Então, um amigo, um irmão, um filho, né? Foram mais de 30 anos de convivência. E nos últimos 6 meses, ele entrou num processo de adoecimento. Foram dezenas e dezenas de exames, de ressonâncias, de raios-x. E passou por uma cirurgia para retirada do baço e não se descobria a doença. Só nos últimos 15 dias é que teve o diagnóstico de endocardite bacteriana. Ele passou anteontem por uma cirurgia no coração. Resistiu à cirurgia porque ele tinha uma vontade enorme de viver, mas não superou o pós-cirúrgico. Ontem fizemos o velório dele em Itaúna. Tinham dezenas de ex-recuperandos, funcionários de diversas APACs, que chegaram às pressas para se despedir dele. E o corpo, então, saiu para Taubaté, onde reside sua mãezinha, seus irmãos. E nós saímos às 3 da manhã para viver esses últimos momentos com ele. E hoje, quando encontrei com a mãezinha dele, Dona Teresa, eu disse para ela, fiz questão de vir para te devolver o filho que a senhora cedeu para a missão durante tantos anos.
Durante muitos anos ele ficou conosco, mas agora era a hora dele passar esses últimos minutos com a senhora. Ontem eu cheguei a escrever uma mensagem para você, Ângela, e outra para o Alexandre, pedindo para cancelar esse momento. E eu acabei me dizendo para mim mesmo, não, não vou cancelar. Porque se o Beto me pediu uma coisa, foi justamente essa. Cuida das APACs. Então eu queria terminar lendo um pequeno trecho de um poema, Charles Peguy, quando ele diz: o que me espanta, diz Deus, é a esperança. E fico pasmo, essa pequena esperança que parece uma coisa nada, essa pequena esperança imortal, porque as minhas 3 virtudes, diz Deus, as 3 virtudes, minhas criaturas, minhas filhas, minhas crianças, elas próprias são como as minhas outras criaturas, da raça dos homens. A fé é uma esposa fiel. A caridade é uma mãe. Uma mão ardente, cheia de coração. Ou uma irmã mais velha, que é como uma mãe. A esperança é uma meninazinha de nada, que veio ao mundo no dia de Natal do ano passado, que brinca ainda com o boneco de neve, com seus pinheirinhos de madeira da Alemanha pintados, e com seu presépio cheio de palha que os animais não comem, porque elas são de madeira. Entretanto, é essa meninazinha que atravessará os mundos. Essa meninazinha de nada, ela, só, levando os outros, que atravessará os mundos envolvidos. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Ângela. Obrigado a cada um de vocês que nessa manhã puderam ouvir um pouquinho das nossas histórias e que o Beto, que sempre foi um guardião da APAC aqui na Terra, possa ser agora o nosso guardião da APAC no céu, juntamente de Mário Toboni, de Franz de Castro e de tantos e tantos que nos precederam nesse caminho do amor e que já se encontram na eternidade. Obrigado. Valdeci, eu vou tomar liberdade, Alexandre, de fazer uma pergunta, tá? E Valdeci, eu te peço desculpas, enfim, tá? Eu imagino que você esteja se despedindo, mas é uma inquietude que eu tenho há muitos anos, né? Eu acho que o depoimento da Clara falando da mãe, né? A importância da mãe, né? Na vida dela é algo assim inacreditável. E aí vem a minha pergunta. Eu trabalho há muito tempo desde muito nova, 10 anos, trabalho comunitário, tá? Inclusive, inicialmente com o colégio religioso que eu estudava, e depois eu saí da iniciativa pelo colégio religioso, tá? Por quê? Né? Eu acho que, e aí a minha visão, o grande problema que nós temos hoje no Brasil é crianças indesejadas, tá? E eu falo isso como carioca, que eu vi as meninas da comunidade, né, tendo filhos porque não tinham nenhuma orientação, né, de controle de natalidade, né, enfim, né? E é algo que até hoje me incomoda, e, de novo, eu sei que, e eu queria ter tua visão, né? A gente está hoje num momento muito crítico no Brasil de eleição, em que o modelo está sendo discutido de El Salvador, né? Então, eu acho que a igreja, já que, né, os nossos políticos não fazem muito pouco, eu acho que a igreja
tem que se posicionar com relação ao controle de natalidade, porque senão crime hediondo, tá? Na grande maioria das vezes, né, é feito por crianças que não tiveram colo, né? O impacto na tenridade, né? Inclusive eu fui, até hoje eu vou em alguns lugares para dar colo para bebês, né, em creches. Eu acho que, e isso é comprovado, né? Tem até, salvo engano, estudos, né, na Bulgária, salvo engano, né? Na Hungria, perdão, né, que mostra isso, que a pessoa, quando ela não tem amor na tenridade, ela não tem mais compaixão. É a mesma coisa de alimentação na tenridade que gera no Brasil um QI de 63% na média, né? Que é um QI que a gente sabe que não tem volta, né? Então eu queria, e aí eu te peço desculpas, Valdeci, mas eu queria ouvir a tua visão, tá? No tocante ao que a igreja pode ajudar a reduzir o número de crianças indesejadas que são jogadas no lixo, né, no Brasil todo, e que no final, muitas das vezes, já cometem crimes hediondos. Eu não estou falando de pessoas, como você bem disse, né, que roubam para comer, né, vis-à-vis um político que rouba para comprar a sua 10ª mansão. Te agradeço muito. Obrigado, Ivana. Sua pergunta é muito difícil e eu não tenho resposta para tudo, né? Eu sou alguém que está em busca de respostas também. Geralmente, quando a gente encontra respostas, acabam surgindo muitas outras perguntas, né? Depois, eu não posso também falar em nome da igreja, não estou autorizado para isso, né? O que eu posso dizer é que no mundo falta amor, né? Falta muito amor. Como eu dizia na minha exposição, que morrem mais pessoas por falta de amor do que por falta de pão. Penso que dentro da igreja tem visões muito diferentes, né? E a igreja caminha, às vezes, em passos que não são tão apressados quanto os nossos passos. E talvez por isso ela ainda se mantenha de pé, né? Então, eu não tenho uma resposta pronta, né? Eu penso que, de fato, sim, tem muitas crianças indesejadas, não amadas, e essa é uma das raízes do crime e da violência, com certeza. É uma das raízes do crime e da violência. 97 a Valdeci, 98% dos nossos recuperandos e recuperandas têm uma imagem negativa ou desfocada do pai ou da mãe ou de ambos, ou de quem o substituiu no seu papel de amor. E por isso que essas crianças todas, elas vivem ou viveram experiências muito fortes de rejeição, algumas já no ventre materno. Mães que tentaram abortar os filhos, filhos que induziam as mães ao aborto, filhos de pais separados, divorciados, separados, filhos de pais violentos, de pais alcoólatras que chegavam em casa, chutavam a barriga da mãe, que as crianças tinham que esconder na casa do vizinho, debaixo da cama, filhos de pais desconhecidos, né? Fizeram e sumiram no mundo, né? Então, é todo um ambiente de muita dor, de muito sofrimento, né? E por incrível que pareça, Ivana, desses 97, 98%, 77% tem uma imagem negativa em relação ao pai, né? Então, o nosso trabalho dentro das APACs é um trabalho enorme, porque só quando essas pessoas fizerem as pazes com essas figuras, né, é que elas vão encontrar a paz no coração e poderão caminhar com as próprias pernas e não mais depender das muletas da instituição, né? É isso. Desculpa se não Valdeci, consigo ir além, não é? Valdeci, eu Oi. gostaria de buscar adicionar à sua resposta para a Evanira o seguinte: na APAC,
existe essa, não sei se eu vou falar o nome certo, tá, Valdeci? A figura de um casal padrinho Isso, os ou casais padrinhos, é. os casais padrinhos, porque quando a recuperanda ou recuperando tem uma imagem ou não tem imagem nenhuma, ou tem uma imagem tão, né, distorcida do seu pai e da sua mãe, a APAC oferece essa imagem de um casal amoroso que vai e que cuida e que, de certa forma, refaz a psique daquela criança que ainda está lá e que ainda sente falta dessas referências, que continuam sendo importantes. Então, e eu acho que isso, Valdeci, se você puder explicar um pouquinho mais, eu acho que essa parte do depoimento, pelo menos para mim, que a Clara falou, de quando ela perdoou o pai dela. Porque mesmo que ela não tivesse entrado na PAC, ela não teria perdoado o pai, né? Ela não teria esse autoconhecimento que a PAC forneceu para ela, que fez com ela estar em paz com ela mesma e perdoar o pai dela. Então, eu acho que é você oferecer esses instrumentos de autoconhecimento, né, Valdeci? A experiência do perdão, ela também é um marco divisor na vida das pessoas e na vida de quem cumpre pena dentro das APACs, né? Se a gente pudesse muitas vezes tirar uma fotografia do coração de quem cumpre pena, você ia encontrar nessa fotografia um monte de esqueletos, de defuntos, pessoas que estão mortas dentro de si. E o que que é perdoar? Perdoar é ressuscitar quem está morto dentro de nós. É dar esse direito para que essas pessoas possam viver e seguir o seu caminho, né? Mas não é um processo fácil, não é um processo rápido. E é preciso que nós, como colaboradores das APACs, funcionários e voluntários, tenhamos vivido essas experiências de perdão e de ressurreição para que sejamos reflexos dessas experiências na vida dessas pessoas, né? Então, eu poderia aqui contar não sei quantos casos, né? Eu me lembro, por exemplo, que um dia cheguei de viagem de Hong Kong, vim trazendo 4 reloginhos, 3 para os meus sobrinhos pequenos e um para minha mãe, uma caixinha de bombom. E quando eu entro em casa, durante a minha ausência, entraram, reviraram tudo, jogaram minhas fotografias no chão e levaram os reloginhos, né? Levaram a caixa de bombom, levaram o meu aparelho de barbear. Aquilo me trouxe tanta dor, né? Mas a vida segue, porque tem pessoas que têm tempo e possibilidades de chorar enquanto quando acontecem as coisas. Outros têm que chorar no caminho. Hoje, por exemplo, eu continuo chorando a morte do Beto, mas eu estou chorando no caminho aqui com vocês. Amanhã eu já vou estar em Pouso Alegre, acompanhando essa visita que chega de São Paulo. E na segunda eu vou estar em São João del Rei e ficarei lá até na sexta, né? Mas a vida foi seguindo. De repente o promotor me chamou no fórum, alguns meses depois. Valdeci, estou aqui com um problema. Qual que é o problema, doutor? Que na lista de espera agora, quem vai para a PAC é um recuperando, e aí ele falou o nome do recuperando, queria saber se você está de acordo ou não. Falei, doutor Rodrigo, pelos critérios, né? E se ele está de acordo, o senhor nunca me perguntou, sempre seguiu os critérios. Mas esse aqui eu precisei de te perguntar. Por quê? Porque foi ele que entrou na sua casa, né? Foi ele que roubou e etc, etc. Eu falei assim, claro que ele pode ir para a PAC, mas eu quero ser o padrinho dele, né? E era tão triste, Ângelo, quando eu encontrava com esse jovem no corredor, porque ele não conseguia me olhar nos olhos, né? Foi tão sofrido o tempo dele dentro da APAC naqueles meses. Aí o tempo passou, eu fui convidado para fazer um seminário do método da APAC em Arcos, que é uma cidade ali na região. O seminário era na PUC. E eu sempre, autorizado pelo juiz, sempre fui levando, recuperando-os para me ajudar nesses seminários, contribuir com testemunho. E aí eu coloquei o nome dele na listinha. Quando ele chegou no carro em frente à PAC, que ele viu que era eu que estava no volante, ele tomou um susto. Acho que se ele pudesse, ele saía correndo. Entrou no carro, foi a viagem inteira em silêncio. Primeiro dia de seminário, de 8 até às 5 da tarde, ele em silêncio. E eu não ia pedir o testemunho dele, eu só queria levá-lo para ficar mais perto dele, né? Quando foi no segundo dia, na parte já da tarde, a gente começou a falar da questão das vítimas, porque o método da PAC, ele procura também essa assistência às vítimas. Aí eu perguntei, aqui na plateia tem alguém
que já foi vítima, ou que conhece alguém que foi vítima, aí várias pessoas se manifestaram, etc. Quando eu já ia mudar de assunto, ele levantou a mão, eu também queria falar. Aí eu assustei, falei assim, pois não, pode falar. Ele falou assim, eu queria, ficou de pé, falou assim, eu queria te pedir perdão. Mas perdão por quê? Assim, porque fui eu que entrei na sua casa, né? Eu que roubei as coisas da sua casa. E mesmo assim o senhor me trouxe aqui para essa viagem, né? E aí eu falei, claro que eu te perdoo, meu filho. E aí nós nos abraçamos ali no meio da plateia, todo mundo aplaudindo, parecia que tudo tinha sido ensaiado e treinado, né? É isso, perdão é isso. Perdão é libertação, né? É. A PAC é a casa do perdão. A PAC é a casa da misericórdia. A Obrigada, PAC é uma obra que nasceu do coração misericordioso de Cristo Bom Pastor, que num gesto de misericórdia se debruça sobre as misérias humanas e quer que a gente se levante, né? Valdeci, cada vez mais difícil falar qualquer coisa, só gratidão profunda, ainda mais nesse momento, né? É, momento, enfim, profundo que você está passando. Conheci o Beto, né? Então, sei, nossa, posso ter uma ideia um pouco. Só gratidão, dizer que você é uma pessoa, né? Começar de novo a minha fala, inspiradora sempre. Quem não teve o privilégio de estar perto do Valdeci, tem muito profundidade, muito amor, muito tudo, e também tem muita leveza, tem muito bom humor. É uma pessoa que é incrível como transmite uma paz e uma alegria muito profunda, sempre fazendo também, né, contando coisas engraçadas também, enfim, então é uma pessoa que realmente toca de várias formas, viu, Valdeci? Olha, eu vou só fazer o encerramento aqui, pedir o agradecimento do meu querido amigo aqui, o Rodrigo Almeida, porque Ô, o Valdeci, ele Alexandre, levantou a mãozinha aqui por tanto tempo que eu preciso pelo menos aqui dar um, né, sim. ô, Rodrigo? Oi, Mas E o Rodrigo. Rodrigo já foi também, né, para uma PAC. É, Então, Ô, Alexandre, Obrigado. o humor ele é muito importante nas lideranças. Você sempre nos falou isso, né? Porque o amor tem muitas faces. E uma das faces do amor é a alegria. A alegria é o caminho mais curto para chegar no coração das pessoas. muito lindo. Rodrigo, Não. Obrigado, Alexandre e Ângela. E, primeiro de tudo, né, uma constatação que o que faz de tão bonito e tão bacana, tão importante esse programa, junto com vocês, né, de Lideranças Virtuosas, é ter esses momentos, né, momentos com seres humanos, com depoimentos, com conversas, assim como com o Valteci, com a Clara, né, que a gente só tem que agradecer aí por tudo que falaram, por tudo que trouxeram de bonito para a gente. Levar as coisas de uma maneira diferente, né? Com leveza, com amor no coração, tentando ver muitas vezes as coisas de uma maneira diferente, saindo fora da caixa, né? Saindo fora do quadradinho. Como isso não é fácil, né? Como isso é complicado muitas vezes. Mas de qualquer maneira, assim como a Angela comentou, eu tive lá em 2022, né, na PAC de Itaúna, tanto a masculina quanto a feminina, tive visitando ali também o centro todo, esse centro tão bonito. Fomos recebidos aí na época ainda quando eu trabalhava pelo grupo Traquibel, um almoço tão gostoso que foi feito aí para a gente, uma recepção. A importância, né, da iniciativa privada de aportar recursos, aportar conhecimentos, aportar a força mesmo da iniciativa privada para ajudar em tudo isso, que é feito pelas APACs, né? E naquele momento tivemos juntos lá, provavelmente com o Valdeci, com toda a equipe, né? Ali no centro todo. E bonito ver que a expansão em nível internacional aí que está tendo de 2022 para cá, naquela época tinha um embrião lá começando, e a gente vê isso, a expansão enorme. Então, assim, é muito bonito tudo isso. E reforço, né? Até o Valdeci podia até deixar umas palavras, como é que ficou. Eu gostaria de saber, porque naquele momento o que me marcou muito mais do que a visita na PAC masculina foi a PAC feminina, né? O sofrimento todas aquelas mulheres, e o Valdeci falando da história dos esqueletos, né? Internos nas pessoas, como isso é marcante. Eu saí tão impactado de lá que até hoje a gente lembra dos momentos, das conversas, de tudo que aconteceu, das visitas ali,
e aquele momento que estava sendo feita a reforma no banheiro feminino, tão importante na PAC feminina lá em Itaúna, porque aquilo ali era um ambiente muito hostil, na verdade, muito ruim que tinha naquele momento lá, né? Não tinha nenhuma separação no banheiro, aquilo me marcou muito de ver. E quanto o pessoal estava preocupado em evoluir com aquilo e deixar aquele ambiente, né, melhor para todas aquelas mulheres dentro do sofrimento que as mulheres têm, que é muito maior do que, querendo ou não, do que o sofrimento masculino, se é que isso existe, né, um sofrimento maior ou menor, mas ali o cuidado realmente com as mulheres, o que me despertou muito toda, toda essa causa e esse cuidado, né, enorme que a gente tem, né? Então, hoje eu trabalho numa empresa como executivo, sou conselheiro também, mas a empresa onde eu trabalho como executivo, ela tem 90% de efetivo de mulheres, né? Então, se a gente tem 3.000 colaboradores, 2.700 são mulheres, né? Então, o cuidado diferenciado, a maneira de ver as coisas de uma maneira diferente que a gente tem colocado todos os dias, não só em termos de benefício, mas cuidados diários mesmo, porque, né, isso pesa, né? Mas se o Valdeci pudesse comentar um pouquinho como é que está lá a situação hoje, né, da parte feminina, né, da PAC de Itaúna, eu gostaria muito de saber, porque aquilo me despertou, assim, né, uma coisa interna, né, dessa coisa de temos que pensar diferente, não pode ser da mesma maneira, né, o cuidado, principalmente com as mulheres e tudo isso, e da importância dos investimentos, dos aportes da iniciativa privada, aí que são fundamentais também, né? Muito obrigado, viu? Obrigado por lembrar da responsabilidade nossa, né? Junto à iniciativa privada, não só aporte de doações financeiras, mas tem, né, de ajudar as pessoas, quem trabalha com educação, lá tem muita gente querendo aprender, enfim, tem tudo para ser feito, né? A quatro mãos. Pode descer. Muito rápido, né, em face aqui do horário. Primeiro, Rodrigo, gratidão, né? Lembrando aqui uma doação que recebemos da Tracbel, que permitiu a sala dos inspetores, né? Equipou toda a nossa sala de inspetores do método APAC, cuja maioria são ex-recuperandos que hoje atuam como monitores nas diversas APACs. E também nós conseguimos recursos da Tracbel para dezenas de cursos profissionalizantes em diferentes APACs. Então, queria te agradecer aqui. Também o nosso último congresso, o Congresso das APACs, também a gente recebeu um aporte de recursos da Tracbel para a realização do nosso Jubileu das APACs. Não posso deixar de agradecer o Dr. Jamal, que meticulosamente encaminhou aí livros para todas as nossas APACs e tantos outros. A iniciativa privada ela é muito importante, está dentro de um dos elementos que é a participação da comunidade. A PAC de Nova Lima, por exemplo, foi construída pela iniciativa privada, né? A PAC de Itabira foi um aporte grande da iniciativa privada. Se mais empresas quisessem hoje cotizar para a construção de APACs, nós temos dezenas de comarcas que têm os grupos formados, já têm terreno, mas não tem recurso para poder construir ou adaptar prédios, né? A PAC feminina, nós fizemos uma série de reformas, mas ainda não é o ideal. E agora, né, acho que a grande notícia é essa. O terreno ao lado da APAC masculina, que também é nossa, é um terreno grande, enorme, né? Está sendo desenvolvido um projeto arquitetônico padrão para a construção de uma APAC feminina e o juiz de Itaúna já designou, né, R$ 800.000 para o início da construção de um novo prédio, né? E a ideia seria, no futuro, de transformar aquele primeiro prédio ali onde funciona a PAC feminina num museu das APACs, né? Onde tivéssemos ali experiências assim muito diversas. Então, estamos no caminho, né? Obrigado, Valdeci, querido. Muito obrigado a cada um de vocês que ficaram aqui, até o final. E só reiterar, Valdeci, que cada momento aqui, cada sessão dessa nos enche de entusiasmo de seguir adiante, de motivação. Muito obrigado, Clara. Nos tocou profundamente. Belíssimo depoimento. Tudo de bom para você, Clara. Enfim, só gratidão. Gratidão a cada um de vocês, todos que estão aqui. Um momento que a Muito gente sai obrigada. muito diferente, mas começar esse semestre muito entusiasmados de fazer acontecer. Inspirados e honrando, Valdeci, toda a dedicação que o Beto
deu para a PAC e para cada um com o qual ele tocou, com a sua vida, com a sua inspiração. Então, é uma forma de nós honrarmos, dedicarmos esse nosso encontro em homenagem a ele, a sua vida, e que vai continuar ressoando em todos que ele teve contato. Eu queria agradecer também a Letícia, que emprestou aqui a casa dela, né? Ela é casada com o Cláudio. O Cláudio é irmão do Beto, né? Nos acolheram aqui para facilitar. Queria agradecer ao Marcelo, que me ajudou aqui também na parte mais técnica, que eu tenho dificuldade, tem que contar com os jovens para nos ajudar nessas áreas. Obrigada, pessoal. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. Até breve. Vamos em frente. Obrigada. Fiquem com Deus. Fique com Deus. Abraço a Obrigado. todos. Obrigado.